Retornamos, caríssimos estudantes, caríssimo professor. Muito grata, muito feliz aí com a participação, a interação e os registros de todas as nossas aulas. Eu fico muito, mega feliz aí, ok? Vamos ver então a revisão da nossa aula, né? A segunda parte da aula aí é a revisão da aula que a gente falou sobre intencionalidade nas práticas corporais. Então me acompanha, dá uma olhada no nosso slide. Olha só. Aula 2.2 do terceiro ano. E nessa aula eu falei com vocês sobre estilo e a intencionalidade das práticas corporais, certo? O que eu trouxe aqui também? Eu falei que as práticas corporais são componentes da cultura corporal dos povos e dizem respeito ao homem em movimento. Então, o homem é a mulher que se movimenta aí ao longo aí das décadas, dos séculos, dos anos, né? Toda a nossa vida aí. E relacionada à gestualidade, aos modos de se expressar corporalmente. E como que eu faço essa leitura desse corpo em movimento, né? Um corpo mais saudável, um corpo mais expressivo, um corpo mais competitivo. E aí eu vou ter diversas formas, né, que o ser humano, esse homem aí, essa mulher, esse jovem, essa criança, pode ser aí contemplado de duas racionalidades. São elas a ocidental, onde eu tenho aí a presença das ginásticas, modalidades esportivas e também das caminhadas, e também da oriental, como o tai chi, da yoga, das lutas, né, vai trabalhar um pouco mais nessa questão da concentração também. Entre as intencionalidades, né, os estilos, eu posso observar as práticas competitivas, sejam elas aí os esportes formais, o futebol, o vôlei, o atletismo, entre tantas outras práticas, como também tenho práticas expressivas, como a dança, o teatro, né, o circo, as práticas de circo, práticas meditativas, a yoga, o tai chi chuan, e práticas recreativas, como os jogos lúdicos e as brincadeiras. Aqui é só um compilado, né, uma pequena parte da imensidão que são as práticas corporais aí na nossa vida e que a gente tem a possibilidade de realizar, né, gente? Muito bem. Quando eu falo de estilo de vida sedentário e estilo de vida ativo, eu percebo que a rotina de uma pessoa sedentária é que ela fica a maior parte do tempo sentada, né? Sem haver movimento intencional aí, muito tempo acomodado. Então, não realiza a prática das atividades físicas de forma regular. Em contrapartida, caríssimo estudante, a gente tem uma rotina ativa, que é essa esperada, né, a tão desejada, que vai envolver movimentos regulares ao longo do dia, com a utilização de atividades físicas planejadas, né, bem estruturadas. E aí eu posso colocar os esportes, posso colocar também momentos para realizar movimento e realizar tarefas do cotidiano também, né, de forma estratégica. Tudo bem? Muito bem. E aí você já deve ter registrado aí no seu mapa mental como que eu posso identificar esses momentos para incluir. Então, eu posso incluir movimento quando eu realizo aí o caminho para a escola, né? Então, se eu vou de carro, eu posso ir a pé, dependendo da distância, né? Eu posso me locomover. Se tem uma escada e tem uma rampa, eu posso ir pela escada para causar um esforço maior. Então, há diversas possibilidades aí nesses percursos. Eu posso inserir movimento nos intervalos entre as aulas, eu posso inserir movimento durante as minhas tarefas de casa, né? Eu estou lá varrendo a casa, mas eu posso colocar uma música e posso estar dançando, né? Enquanto eu limpo essa casa, por exemplo. Eu posso colocar movimento no tempo de celular, ou na TV, ou no computador. Tem pessoas que trabalham, e de vez em quando até eu mesmo faço isso, quando eu
preciso ficar muito tempo concentrada na frente do computador, eu faço algumas pausas estratégicas, né? Não no trabalho, mas umas pausas estratégicas para haver movimento e circulação. Então eu fico de pé, começo a trabalhar de pé, em vez de ficar sentada, eu fico um pouco em pé, caminho, né? Saio, volto, mexo no computador em pé, para poder também ter esses momentos de pausa. Também com exceção de brincadeiras e jogos. Então, você já percebe aí, caríssimo estudante, que existem várias possibilidades de incluir movimento. Entendeu, né? Maravilha. Revisão feita. Agora, vai girar aí a vinheta para a gente poder fazer a correção dos exercícios. Te aguardo. Muito bem, retornamos agora para a gente fazer aí, verificar aí essas atividades. Como é que chegaram até você? Conseguiu realizar tudo? Tá tranquilo? Tá tranquila? Que bom. As temáticas são muito interligadas, vocês percebem, né, gente? E esse percurso para vocês que vão prestar aí um vestibular, fazer algumas provas, eles são muito importantes para que vocês já tenham já isso de forma consciente, e aí quando vocês lerem um texto, quando vocês forem interpretarem um texto, né, o português aí com a professora Márcia e a professora Alessandra, né, por isso que existe interpretação de texto. Até fazendo uma palhinha aqui, a interpretação de texto, a gente utiliza em todos os componentes de física, né, matemática, história, geografia e também na educação física. E essa interpretação, eu faço a interpretação de texto e faço a interpretação corporal, né? De uma expressividade que está aparente aí em relação aos movimentos e às práticas corporais que a gente falou em aula. E aí, nesse pensamento, nessa intenção, é que entram aí as nossas questões. Então, a primeira questão diz o seguinte, e agora vocês, todos, vão ler junto comigo essa primeira estrofe aqui, tá? Esse primeiro parágrafo aqui em cima, que diz o seguinte, no 3, hein? 1, 2, 3. Bora lá? As práticas corporais variam de acordo com os estilos de vida e intencionalidade. Muito bem. No contexto de um estilo de vida ativo, como as práticas corporais são definidas? E agora eu vou trazer as possibilidades de respostas, tá? Letra A diz o seguinte: como atividades físicas que seguem uma rotina específica e são guiadas por objetivos relacionados à saúde e o bem-estar. Letra B. Como qualquer atividade física realizada apenas para a manutenção da estética. Letra C. Como movimentos cotidianos que não possuem impacto significativo no bem-estar físico. Letra D. Como práticas exclusivamente esportivas que promovem desempenho competitivo. Letra E. Como atividades exclusivamente recreativas sem benefícios à saúde. Então, possibilidade de alternativa correta passa da letra A até a letra E, né? A, B, C, D ou E? Qual foi a alternativa que você marcou, caríssimo estudante? Vamos lá? Letra A, né? Então, olha só o que falava a questão. No contexto de um estilo de vida, o que profires? Ativo. Como que essas práticas são definidas? Então, essas práticas são definidas como atividades físicas que seguem uma rotina específica e são guiadas por objetivos relacionados à saúde e o bem-estar. Essa é a proposta, esse é o objetivo, o grande objetivo aí dessa intencionalidade nessas práticas, certo? Muito bem, parabéns. Questão de número 2 diz o seguinte: agora as moças lindas e maravilhosas que estão aí e as professoras, né, que estiverem, também vão ler junto comigo no 3, hein? 1, 2, 3. O conceito de intencionalidade nas práticas corporais está diretamente relacionado à consciência dos objetivos que motivam a realização da atividade
Física. Muito bem. Grata pelo auxílio de vocês. O que a questão quer, Prof. Iris? Seguinte. Entre os seguintes fatores, marque o que caracteriza essa intencionalidade. O conceito de intencionalidade, né? Entre os seguintes fatores, marque o que caracteriza a intencionalidade. Bora ver as possibilidades? Então, bora lá. Letra A diz: realizar exercícios apenas para seguir tendências sociais. Será que é esse o propósito? Letra B: participar de atividades físicas sem planejamento ou metas claras. Letra C: engajar-se em práticas corporais com o propósito de alcançar benefícios específicos à saúde, ao desempenho ou bem-estar. Letra D: praticar atividades físicas de forma esporádica, sem regularidade. E letra E: realizar exercícios físicos sem considerar os impactos no corpo ou mente. E aí, gente? A, B, C, D ou E? Claro, né? Que é engajar-se em práticas corporais com o propósito de alcançar benefícios específicos à saúde, o desempenho e bem-estar, né? Até se associa à questão anterior que a prof já mencionou com vocês. Certo? Não há dúvidas, né? Maravilha, então. Vamos para a questão de número 3? Olha lá. Questão de número 3, agora os rapazes, né? Os professores e os nossos estudantes, né? Os nossos meninos, vão ler aqui junto com a prof. Iris, no 3, hein? 1, 2, 3. Sobre o impacto social das práticas corporais, assinale a alternativa que melhor descreve a função social e cultural dessas atividades em uma sociedade. Perfeito, meninos, perfeito. Muito grata. Vamos ver o que quer essa questão, né? A gente vai ver aqui as possibilidades. Então, dentro desse conceito, deixa eu voltar aqui com vocês, vocês vão assinar que melhor descreve a função social e cultural dessas atividades. Descrever a função social e cultural dessas atividades em uma sociedade. Bora lá analisar então. Olha só. Letra A. A prática corporal tem como principal função o entretenimento individual e não exerce influência na cultura coletiva. Muito pelo contrário, né, gente? Muito pelo contrário. Letra B. As práticas corporais são atividades restritas a ambientes esportivos e competições. Restritas. Se fosse restrita, a prof não teria mostrado, por exemplo, aquela externa que falava sobre as atividades realizadas no meio ambiente, né, gente? No meio ambiente. A gente não precisa de um espaço específico. Eu falei da questão da quadra, de uma academia, um local fechado. Não é restrito, não é somente nesse lugar que a gente pode realizar. A gente tem diversas possibilidades. Dentro da minha casa, numa área, debaixo de uma árvore, num campo, num gramado, né? Numa quadra de esporte, sim. Numa academia, sim. Num dojo, num salão, sim. Mas não é restrito somente a ambientes esportivos e de competições, tá bom? Muito bem. Letra C. O impacto cultural das práticas corporais é irrelevante em sociedades modernas. Muito pelo contrário, né, gente? Irrelevante? Não, é relevante sim. É relevante sim, tá? Letra D. A prática corporal não desempenha qualquer papel relevante na coesão social de uma comunidade. Eita! Isso aqui até doeu o ouvido da prof, sabia?
não desempenha, olha isso, não desempenha qualquer papel relevante. Mas é claro que as práticas corporais são relevantes, gente. E claro que ela pode ajudar aí na coesão social, no cunho social, nas comunidades. Se não, como é que muita gente, né, muitos projetos usariam como plano de fundo o esporte? Só para você ter ideia. Então não faz sentido essa questão. E letra E, as práticas corporais podem promover inclusão, boa, social, né? Valorizar as tradições culturais, maravilha, sim, a gente vem falando lá dos povos, né? Fortalecer aí a identidade dos grupos. E aí eu pedi até que vocês me dissessem qual é a identidade aí da região de vocês. O que vocês têm aí de práticas corporais que vocês normalmente realizam, né? Isso faz parte da identidade de vocês. De Extrema a Vilhena, as aulas de educação física estão chegando. Né? O nosso estado de Rondônia é um estado grande e a gente precisa conhecer as possibilidades de práticas corporais, como é feito determinada prática, né? Determinado jogo, determinadas danças, né? O que carrega aí de cultura, né? E cada região, cada cantinho desse nosso estado carrega uma cultura. Então, a resposta correta é a letra E. As práticas corporais podem promover a inclusão, vão incluir, vão trazer, sim, né, a inclusão social, vão valorizar as tradições culturais, vão fortalecer a nossa identidade, a identidade dos grupos, certo? Maravilha, então. Questão de número 4. O que a questão diz, Profires? Diz o seguinte, explique, aqui agora junto com vocês, tá? Todo mundo junto comigo, hein? No 3. 1, 2, 3. Explique o conceito de práticas corporais e estilos, detalhando como as escolhas individuais nas práticas físicas refletem diferentes estilos de vida e impactam a saúde. Exatamente, saúde não é aquele depois do espirro, não, é saúde, para impactar a saúde. Mas se tiver um espirro, saúde! Muito bem. Então é o seguinte, você vai explicar esse conceito, né? Então a gente vai entender aqui, você vai me dizer o que são essas práticas corporais e esses estilos, e vai me dizer aí sobre as escolhas individuais aí nas práticas físicas, como que elas podem, por exemplo, refletir nos diferentes estilos de vida e impactar positivamente a saúde, tá bom? Muito bem. Então, trago aqui uma chave de resposta. Se a sua resposta se aproxima disso que a Profires trouxe, você conseguiu compreender muito bem a nossa discussão na nossa aula de hoje, certo? Bora lá. O conceito de práticas corporais envolve todas as atividades físicas realizadas no cotidiano, como os esportes, as danças, os exercícios. O estilo se refere à maneira como essas atividades são integradas à rotina e aos objetivos de cada indivíduo, podendo variar conforme fatores culturais, sociais e de saúde. Práticas regulares promovem um estilo de vida ativo, prevenindo doenças e melhorando a qualidade de vida. Isso aqui não gera dúvidas, né, gente? Então, a sua resposta ela tem que estar basicamente com esse sentido aqui, né? A sua lâmpadazinha, a sua ideia, né? Ela tem que estar relacionada aqui a essa nossa aula. E aí, para complementar esse nosso material, a Profires deixa aqui um guia, né, para que você possa fazer a leitura, caríssimo estudante, um guia de atividade física para a população brasileira. Então, um recurso eletrônico aí que está disponibilizado para que você possa fazer a leitura e as suas anotações. E para fechar a nossa aula de hoje, tem lá o nosso momento final aqui do Pratique Mais, né? Tem o momento Exercite-se Mais, Mais e Mais, e tem o Pratique Mais. E a mensagem de hoje é a seguinte: cada minuto de exercício é um investimento na sua saúde. Então, você deve começar agora, tá bom? Começa agora.
E aí eu já te chamo para você vir para a prática, porque essa aula é uma aula completa, né? Nós temos 3 momentos aí e existem aí práticas, atividades para você correlacionar essa temática de hoje, tá bom? Envia registro de todas as práticas, de todo esse envolvimento da turma, tá? Vou pedir para o meu diretor abrir aqui o cenário para que você perceba as diversas possibilidades aí de práticas, exatamente, de práticas para você realizar. Então, fique aí motivado, fique estimulado para realizar essas práticas aí, tá bom? Manda para mim o registro de foto, de vídeo, que eu quero acompanhar de pertinho. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!